mais incrível da sua vida. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu já quero profetizar a alegria do Senhor inundando o seu coração essa noite. A alegria do Senhor inundando o seu espírito essa noite. Alguém aqui pode dizer: eu recebo em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é bom, amém. Há uma graça de Deus aqui nesse lugar. E por que fazemos isso, pastor? Por que nós celebramos a Páscoa? O que Jesus fez na cruz por nós? O que Jesus fez por nós na cruz, sabe? Eu quero que você entenda que por mais chocolate que você comeu hoje, eu profetizo que os calorias vão cair por terra da sua vida em nome de Jesus. Alguém recebe a unção? Diga amém. Nós sabemos que tem um motivo além disso. Nós sabemos que a morte e ressurreição de Cristo mudou a história. Mas por que Jesus morreu? Essa é a pergunta. Sabe, a gente vê Jesus mudando a história desde quando ele nasce lá em Belém, quando ele começa a caminhar pela terra. A gente vê um Deus que se fez homem, que caminhou no meio de nós, amou quem ninguém queria amar, curou pessoas que não podiam ser tocadas como leprosos, mulheres que tinham fluxo de sangue, que viveram a vida inteira isoladas por causa de uma cultura, não podiam mais viver em sociedade, mas porque tiveram um encontro com o toque de Jesus, foram totalmente transformadas. Irmão, presta atenção, o mesmo Jesus que viveu há 2000 anos atrás, que morreu na cruz, que ressuscitou, é o mesmo Jesus que está aqui essa noite. Eu vou dizer mais uma vez para você entender, é o mesmo Jesus que está aqui nessa igreja hoje. Jesus não é um personagem que a gente estuda, Jesus não é um rito religioso que a gente faz. Jesus é alguém com quem nós nos relacionamos. Se você tiver fé no seu coração ainda essa noite, você vai receber o toque de Jesus na sua vida. Amém? Levanta sua mão e diga assim: eu preciso do toque do Senhor na minha vida. E você que está aqui pela primeira vez, a gente está com uma série de mensagens. Hoje é encerramento de uma série chamada Shake the World, que Deus colocou no nosso coração, porque algo aconteceu quando Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que um anjo vem sobre a pedra onde Jesus estava morto, ressurreto, e esse anjo, quando desce, estremece a terra. A gente vê também a terra estremecendo quando Jesus morre. A Bíblia fala que o véu do templo é rasgado, e Jesus Cristo morre, mas na verdade a gente sabe que Ele estava indo pegar a sentença que era nossa e rasgar a nossa dívida. A Bíblia fala que quando Ele chega no inferno, Ele toma das chaves do diabo, as chaves da morte, do inferno, e coloca sobre nós uma autoridade. Toca o nome de alguém e fala assim: ainda bem que você está aqui hoje nessa igreja. Fala para essa pessoa assim: Feliz Páscoa. Diga para ela bem feliz, fala para ela assim: você tem autoridade. E é por isso, irmão, que nós precisamos entender que a igreja de Cristo, que somos nós, o corpo de Cristo aqui na terra, somos aqueles que caminhamos pela cidade, declarando que as portas do inferno não vão prevalecer. As portas do inferno não podem contra a sua casa, contra a sua família, contra a sua vida. Eu declaro em nome de Jesus que todo intento do diabo contra a sua vida nesse ano cai por terra hoje. Eu declaro sobre a sua vida, você que tem enfrentado muralhas, você que tem enfrentado gigantes, você que tem enfrentado problemas que parecem não ter solução, seja bem-vindo, porque essa noite o mesmo Jesus que ressuscitou está aqui hoje, e o mesmo poder que estava em Jesus agora está em nós. Pelo amor de Deus, alguém pode fazer barulho nessa igreja para o Senhor? Aleluia, aleluia. Ele é esse Deus que transformou a história, que mudou a história, que mudou a minha vida, que vai mudar a sua vida. Todas as pessoas que têm um encontro real com Jesus são totalmente transformados. Pastor, eu não sei, ele está indo na igreja faz 30 anos e a vida dele continua a mesma. É porque talvez tudo que ele teve foi encontro com um sistema religioso.
Talvez o que ele teve foi um encontro com uma reunião de pessoas, mas ainda não teve um encontro genuíno com Jesus, porque aonde você encontra Jesus, não tem como ficar do mesmo jeito, não dá. A Bíblia repleta de histórias de homens que tiveram um encontro com Jesus e foram totalmente transformados. Zaqueu, um cobrador de impostos, pecador, o pior de todos, porque encontra Jesus, se torna alguém que é generoso, alguém que doa bens que roubou dos outros. A gente vê Pedro, um cara que estava falido, que tentou pescar peixes uma noite inteira e não conseguiu pegar nada, mas porque teve um encontro com Jesus, Deus faz dele de pescador de peixes a pescador de homens. E o que eu vejo nesses últimos dias é que o diabo tem atentado e tem tentado, principalmente com quem tem chamado no Senhor. E é por isso que quem tem chamado é mais difícil permanecer, porque quem tem chamado de Deus, o vento vem para sair logo. Quem tem chamado de Deus, parece que o inimigo fala assim: não fica muito tempo aqui, não fica tempo nessa igreja, não fica tempo nesse ministério, não fica tempo nesse casamento. Quem tem chamado de Deus tem um sério problema de ficar constante nas coisas que Deus promete. Por quê? Porque o diabo sabe que se você plantar suas raízes em um lugar e vem a chuva, vem a tempestade e você não sair, ele sabe que você pode ser um revolucionário da história. Eu não conheço nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus que andaram inconstantes no Senhor. Todos eles permaneceram firmes na chamada que Deus falou. Então, em nome de Jesus, irmão, a morte de Jesus estabeleceu um novo tipo de gente, um gente que permanece. A morte de Cristo estabeleceu um tipo de gente que se dói menos e se doa mais. Quem está comigo em nome de Jesus? A morte de Cristo estabeleceu um tipo de gente que aprendeu que não existe nada que nos separa do amor de Cristo. Sabe, a gente tem vivido um tempo tão difícil, irmão, que parece que o mundo se tornou as coisas do mundo parecem ser mais coerentes que o Evangelho. Então o Evangelho fala: casa, tenha família, seja homem, seja fiel à sua esposa, seja mulher sábia, edifique a sua casa. Isso é o Evangelho. O mundo fala: não casa, só se ajunta, não seja homem, não seja fiel, não fica muito tempo. Então sabe que a gente vê pessoas que caminham pelo mundo que não conseguem ser constantes. Na primeira discussão separam, na primeira discussão largam empregos, portas que desejaram ter há tanto tempo, que por causa de uma discussão, porque não aguentaram uma discussão, porque as suas emoções estão abaladas, resolvem sair. Mas essa noite eu vou te dar uma boa notícia: Deus está colocando as suas raízes nele, porque aquele que permanece nele florescerá, aquele que permanece nele dará fruto. Irmão, presta atenção: quanto maior é o chamado, maior é a luta. Quanto maior é o propósito, maior é a tempestade. Quanto maior é a unção, maior é o gigante. Para Davi reinar como o maior rei de Israel, ele teve que vencer o maior dos guerreiros. Mas escuta o que eu vou dizer para você: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele venceu a morte, e a mesma unção que estava sobre ele está sobre a minha vida. A mesma unção que estava sobre ele estava sobre a sua vida. A mesma unção que estava sobre ele está sobre a igreja. Nada pode parar o poder da ressurreição. Nada pode parar o poder da glória de Deus. Nada pode parar o poder daquele que era, é e sempre será. Vamos, Lucas. Nada pode parar o poder do Rei dos Seis. Aleluia! Eu preciso de vocês mais forte, mano. Vamos, mais forte a banda, vamos, por favor. Há uma graça de Deus aqui nesse lugar. Eu escuto o som de cadeias sendo quebradas essa noite. Eu escuto o som de pessoas sendo libertas aqui essa noite. O Evangelho de Cristo mudou a minha vida. Por que Jesus morreu na cruz? Não foi para instituir um feriado na sua agenda, irmão. A morte de Cristo não foi para que a gente lembrasse do amor dele apenas. A Bíblia diz em Mateus 28 que quando Jesus é ressurreto, ele encontra os discípulos, ele dá uma ordem aos discípulos. Ele fala para eles assim: olha, ide por todo o mundo,
pregar o evangelho a toda criatura, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ide pelas nações e levar esse evangelho. Qual evangelho? O evangelho de um Deus que resolveu amar o seu ser criado, o evangelho de um Deus que desejou transformar a história da humanidade, o evangelho de um Deus que mudou a história por causa de um amor e a sua graça, o favor que nós não merecíamos. Alguém está comigo aqui essa noite, em nome de Jesus? O problema é que a gente enfrenta aflições e a gente acha que a gente não vai enfrentar, mas a gente vai enfrentar. No mundo tereis aflições. Onde estão os casados dessa igreja? Você que tem certeza, levante a mão. Você que é casado, tem certeza? Nessa hora eu vejo as mulheres cutucando os esposos assim. Tá, você que é casado, levanta a mão. Você que nunca brigou na vida com seu esposo. Tem alguém? A minha nem está aqui. Não sei onde ela está. Mas eu te pergunto, quando você discute, quando você tem uma discussão, é motivo para você abandonar a sua casa? Sim ou não? Irmão, em nome de Jesus, entenda algo essa noite. O sangue que Deus derramou na cruz por nós é para tornar você e eu pessoas constantes, firmadas na rocha, porque nós vamos passar por aflições. Jesus passou, Ele levou sobre si as nossas dores, mas Ele disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tenham de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. O nosso problema talvez é não lembrar que a aflição virá, mas ela vai vir sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Agora, o fato de uma aflição chegar na sua vida não extingue o fato de que Deus pode salvar a sua casa. O fato de um deserto aparecer no seu caminho não tira o poder de Deus de trazer um oásis em meio ao deserto. O fato de o mar aparecer para Moisés para impedir o povo de passar não impediu o fato de Deus abrir o mar e fazer do mar uma estrada para ele passar seguro. Então eu estou aqui para te falar como profeta de Deus, que não sei quais são as lutas que você tem passado ou vai passar. Em todas elas você será muito mais que vencedor. Eu vou profetizar mais uma vez o que Romanos 8 diz: porque em todas essas coisas eu sou muito mais que vencedor em Jesus Cristo que me fortalece. Tem alguém aqui que recebe essa palavra em nome de Jesus? Aleluia! Esse é o propósito da graça, esse é o propósito da salvação de Cristo, para que a gente continuasse chacoalhando o mundo, para que eu e você continuasse caminhando pela terra e gritando que só Jesus é o Senhor. Só Jesus é o Senhor. Sabe, irmão, eu sou crente desde que eu nasci. Inclusive eu quero honrar a vida de uma pessoa muito especial que está aqui hoje. A gente chama ela de Reverenda Esther, mas ela é minha tia Esther. Fique em pé para a gente conhecer você. Queria que você aplaudisse o Senhor pela vida dela em nome de Jesus. Seja bem-vinda, tia. Está aqui alguém que me viu crescer, alguém que viu o Eberson aprontar todas, é verdade ou não? Todas. Mas desde que eu sou muito criança, eu vejo Jesus pegar pessoas como eu, pessoas como minha tia, que é uma reverenda, pastora nessa cidade, mulher de Deus, pegar pessoas como a pastora Raíssa, como o profeta Ivone, como você, como os meninos aqui do louvor, como todos que estão servindo aqui. Aliás, os voluntários mais lindos dessa igreja estão aqui. Eu vejo Jesus pegar histórias que pareciam impossíveis. Eu vejo Jesus pegar pessoas que estavam na lama do pecado, pessoas que estavam realmente sem saída, e transformá-las em pessoas testemunhos reais da glória de Deus. Então eu estou para dizer para você, irmão, em nome de Jesus, se você está respirando, ainda não terminou, só acaba quando Jesus diz que acaba. Essa não é uma noite de sofrimento e de dor, essa é uma noite de celebração e da glória do Senhor. Essa é uma noite que a gente está celebrando o que Jesus fez por nós na cruz. A morte não pôde deter o amor de Deus. Em nome de Jesus, esse é o ano da sua vida, irmão.
Eu tenho declarado isso sobre essa igreja. Por isso eu quero que você feche seus olhos. Eu quero fazer uma oração rápida sobre você agora. Principalmente você que serve nessa igreja, você que tem chamado de Deus, você que tem propósito no Senhor. Eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus todas as vozes do inimigo contra a sua vida, para parar você, para fazer você voltar a estaca zero, para desanimar o seu caminho, para cansar o seu espírito. Eu declaro em nome de Jesus que essas vozes cessem agora, pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro sobre você uma nova porção de honra, de renovo e de unção do Senhor, para você viver o que a palavra de Mateus 28 diz: ser uma testemunha do Senhor aqui na terra, em nome de Jesus. Alguém diga amém, em nome de Jesus. Você está comigo aqui em nome de Jesus? Você pode abraçar alguém perto de você e dizer: seja bem-vindo ao dia mais lindo da sua vida. Eu gosto dessa frase: meninos querem ser homens, homens querem ser reis, reis querem ser deuses, mas só um Deus quis ser menino. E o menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o governo estava sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse menino que nasceu numa manjedoura emprestado, que morreu num lugar emprestado, que pegou uma cruz que era sua, que era minha, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ao qual nós acreditamos. Esse menino na verdade era o Cordeiro preparado, o Cordeiro que foi imolado por causa dos nossos pecados. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele vive, e porque Ele vive, eu estou vivo, e porque Ele vive, eu posso viver. Será que alguém nessa igreja pode dar um brado ao Senhor? Aleluia! Aleluia! E a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vive está. E és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Diga: a morte vencestes, e a morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vi. És invencível, e és invencível, inigualável. Teu é o reino, Deus, e teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Quero que você leia comigo João capítulo 3, versículo 16. Um dos textos mais lindos da Bíblia, mais conhecidos quando se fala do amor de Deus. A Bíblia diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que entregou Jesus, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Eu profetizo: sua família não vai perecer, seu chamado não vai perecer, sua casa não vai perecer, os seus filhos não irão perecer, seu casamento não irá perecer. Eu declaro em nome de Jesus: a igreja de Cristo não irá perecer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus. E se nós temos Jesus, nós temos uma garantia. Se eu tenho Jesus, eu tenho uma garantia de que nada vai me faltar, de que nada vai me faltar, porque o Deus Emanuel estará comigo, estará comigo. Alguém é grato pela presença de Jesus aqui nesse lugar? Aleluia, aleluia. Diga bem forte comigo: eu tenho uma garantia, Jesus está comigo. Eu quero te dar alguns segundos para você fechar os olhos e agradecer a Deus, ser grato por alguns minutos aqui nessa igreja. Vamos ter um momento aqui de gratidão ao Senhor, porque a morte de Cristo nos deu a vida. Então você que é pai, começa a dizer: obrigado, Jesus, pelos meus filhos, pelo Judá, pela Maria Luísa. Fala o nome dos seus filhos. Comece a agradecer pela sua casa, pela sua história, pelos seus pais. Comece a agradecer porque você está aqui hoje. Tem gente que não pôde estar, tem gente que agora está internado em CTI, UTI, que queria muito estar aqui, mas não pôde. Então agradece a Deus porque você está vivo, que você está aqui com saúde, que você está respirando. Vamos lá, você tem motivo para agradecer ao Senhor. Comece a agradecer, não só de pensamento, porque não existe isso. Você precisa declarar com a sua voz: obrigado, Jesus, eu te agradeço pela minha família, pela minha casa, pela minha vida. Obrigado, Jesus. Vamos, 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 vamos. Somos gratos, Jesus, a tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós somos gratos, Jesus, ao seu amor. Nós somos gratos, Jesus, à tua misericórdia. Somos gratos, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque sem ti nós não somos nada. Obrigado, Jesus, pelos meus pais, pelo meu irmão. Obrigado, Jesus, pelos meus sobrinhos. Obrigado, Senhor, por essa igreja. Obrigado, Jesus, pelo fôlego de vida. Obrigado, Deus. Eu te agradeço, Jesus. Eu te agradeço, Jesus. Eu te agradeço, Deus. Obrigado, obrigado, obrigado. Nós agradecemos, Senhor. Nós agradecemos o seu nome. Nós agradecemos o seu nome. Obrigado, Jesus, porque hoje nós temos um lugar para cultuar. Obrigado, Jesus, porque hoje a gente pode estar junto, reunidos em família. Obrigado, Jesus, pelos nossos irmãos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela sua graça. Obrigado por sua graça, porque eu estava morto, mas agora eu estou vivo. Obrigado porque eu era escravo, mas agora eu sou filho. Obrigado, Jesus, porque eu era escravo, mas agora eu sou filho. Obrigado, Jesus, porque eu não era nada, mas agora eu tenho tudo. Obrigado, Jesus, porque eu estava perdido, mas eu fui encontrado. Obrigado, Jesus, porque eu não tinha saída, mas você se tornou o meu caminho. Obrigado, Jesus, porque eu não tinha ar em meus pulmões, mas o Senhor devolveu para mim o oxigênio. Obrigado, Jesus, porque eu quis estar morto, mas hoje eu amo estar vivo. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço. Eu era escravo, mas não sou mais. Eu era escravo, mas não sou mais. Eu era escravo, mas não sou mais. Eu era escravo do medo, agora eu sou filho. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Você pode dizer mais uma vez? E eu não sou Mais escravo do medo. Eu sou filho. Eu sou filho. Coloca a mão no seu coração e cante isso como quem sabe cantando. Diga: e eu não sou mais escravo
prepara para testemunhar. Se prepara para testemunhar. Quem está pronto para testemunhar, diga amém. Pastor, o que a morte de Jesus afeta na minha vida hoje? Se você crê no seu coração, todas as suas feridas podem ser curadas. Se você acreditar no seu coração, ainda essa noite, a salvação entra no seu coração e Deus cura a sua vida. Por isso eu profetizo em nome de Jesus. Você que tem enfrentado problemas físicos, eu vi Jesus fazer. Você que tem enfrentado algum laudo de câncer, você que está para fazer alguma tomografia para saber se é câncer ou não, eu declaro sobre a sua vida: seja curado agora em nome de Jesus. Você que tem tido problemas no útero, você mulher que tem tido dores fortes sobre o seu útero, eu declaro em nome de Jesus: o mesmo Jesus que estava lá na Bíblia que a gente lê, é o mesmo Jesus que está aqui nesse lugar hoje curando você agora em nome de Jesus. Você que tem enfrentado dores de cabeça, remédio nenhum passa a sua dor, eu declaro em nome de Jesus agora: o poder de Deus te alcança para a honra e glória do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, você que tem enfrentado crises de gastrite, eu profetizo em nome de Jesus agora, o Senhor tocando o seu estômago e trazendo cura completa para a sua vida, em nome de Jesus. Eu declaro que a azia acaba agora, em nome de Jesus. Você que tem sentido dores e queimação no peito, por causa de azia, por causa de problemas gastrointestinais, seja curado agora pelo poder do nome de Jesus, o poder do nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus, você que tem enfrentado problemas nas suas costas, dores terríveis, que você trava na cama, não consegue fazer algumas coisas, seja curado agora pelo poder do nome de Jesus. Seja curado agora pelo poder do nome de Jesus. Alguém tem fé? Diga amém em nome de Jesus. Nós profetizamos também sobre você que tem enfrentado crises de ansiedade, crises de pânico. Você que tem perdido o sono, tem enfrentado isso à noite, uma angústia que aparece no seu coração, eu declaro sobre você em nome de Jesus: seja curado agora. Seja curado agora em nome de Jesus. Nós profetizamos a cura, Senhor, cura emocional. Você que tem tido crises porque foi frustrado um dia e parece que as mesmas frustrações estão se repetindo agora, seja curado em nome de Jesus por completo pelo poder do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus: seja curado na sua emoção. Você que foi traído ou traída e está aqui hoje angustiado por causa disso, seja curado pelo poder no nome de Jesus. Ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Por isso nós profetizamos: todas as dores agora sejam tiradas das nossas vidas em nome de Jesus. Repita comigo isso, diga assim: eu declaro que toda dor, eu declaro que toda angústia seja tirado agora do meu coração, da minha vida. Se você pode, coloque a mão na sua cabeça e diga assim: eu declaro o meu corpo curado pelo poder do nome de Jesus. Alguém tem fé comigo? Diga amém. Em nome de Jesus, Deus está aqui nesse lugar. Por que a Igreja Vitória existe? Porque o pastor dessa igreja, 5 anos atrás, estava prestes a tirar a própria vida, afundado em depressão e ansiedade. Mas eu vi a mão de Jesus me alcançar, me devolver a vida e me dar um propósito: levantar uma igreja apaixonada por Jesus. É por isso que a gente está aqui, irmão. Quem está comigo em nome de Jesus, essa igreja? Há 5 anos atrás eu só era um jovem que queria morrer porque não tinha mais sentido de vida. Mas Jesus encontrou o Eberson antigo, quebrou e fez um novo. Se Ele fez comigo, vai fazer com você. Não diga para mim que Deus não pode fazer. Eu vi Ele fazer, e Ele vai fazer na sua vida, Ele vai fazer na sua casa, e já está fazendo na sua história. Quem está comigo, diga amém. Quando Jesus
estendeu a sua. Sua mão para mim. Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Mas alguém foi encontrado pela mão dele aqui nesse lugar. Quando Jesus estendeu A sua mão. a mão dele está nesse lugar, irmão. Ele está aqui. Quando ele estendeu as suas mãos para mim. eu era cego, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Jesus, nada como o seu amor. Jesus estendeu o de cruz, serigi. Ela um dia fugiu com emblema de vergonha. Deixa a presença de Jesus curar o seu coração essa noite. Feche teus olhos. Deixa essa unção tocar o seu coração agora. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo, Se eu amo a mensagem da da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também. minha cruz, até por uma coroa trocar. Quem foi salvo aqui nesse lugar? Quem ama essa mensagem? Aleluia! A gente come chocolate, a gente celebra, a gente dá ovo de Páscoa, mas a gente sabe por que a gente está vivo? É por causa dele, por causa da glória dele. Amém? Quem está comigo, diga amém. Não é por causa de um coelho, irmão. Coelho não bota ovo, não sei se você sabe disso. Mas é sobre um cordeiro que foi morto na cruz por nós. Jesus está vivo. Sabe qual é a notícia mais incrível ainda? Não é apenas que Ele veio, morreu, nos resgatou, nos redimiu, nos curou, nos empoderou com a sua unção. Mas a notícia mais incrível, que eu mais gosto, é: Ele virá. E todo olho vai ver, toda língua vai dizer, todo joelho vai se dobrar, porque Ele virá. Aquele que desceu é o mesmo que subiu, e Ele virá pelas nuvens do céu. Vai chegar um dia que a trombeta vai tocar, e nesse dia eu não sei você, mas eu quero estar agarrado com Ele nas nuvens do céu.
Ele virá, Maranata, a hora vem, Ele virá. E nós vamos cantar até que Ele venha, até que Ele venha. Quem está comigo em nome de Jesus? Irmão, se prepara para chacoalhar o mundo. A sua família espera você se levantar. Os seus funcionários, você que tem empresa, estão esperando você se posicionar como um homem de Deus. A escola está esperando você se posicionar como filhos de Deus. As faculdades dessa cidade precisam enxergar um tipo de jovem que tira nota boa, que se dá bem no mercado de trabalho, mas além de tudo isso, é apaixonado por Jesus. Essa cidade precisa enxergar homens de Deus, homens que honram a sua casa, homens que são sacerdotes da sua casa, que abençoam os seus filhos, que abençoam a sua esposa, homens que se levantam em oração. Essa cidade precisa de homens de vitória. Onde são os homens de vitória dessa igreja? Essa cidade precisa de mulheres virtuosas, apaixonadas por Jesus, para gerar vida, para gerar ministérios, para gerar propósitos. Mulheres que dobram os seus joelhos para que os filhos fiquem em pé. Mulheres intercessoras, mulheres ajudadoras. Onde são essas mulheres dessa igreja? Então se prepara, porque esse é o ano que essa igreja vai marchar sobre a cidade. Esse é o ano que você vai chacoalhar o mundo. Aleluia. Tá difícil aqui, eu quero uma coisa aí, mano. Tô gritando bastante aqui e os meninos... Tá errado isso aqui, né? Por que o pastor grita tanto nessa igreja? Porque um dia eu perdi minha voz para a morte. Porque um dia o mundo parou e nós não podíamos ficar juntos, reunidos por causa de uma pandemia. E o nosso sonho era, quando nós tivermos uma igreja e pudermos nos reunir e abraçar as pessoas, nós faremos isso intensamente. Vou sentir falta do povo barulhento. Vou sentir falta da igreja barulhenta. Você não está no velório, você não está no cemitério, porque lá sim é lugar de silêncio. Você está na presença de Deus. E quem entra na presença de Deus precisa entrar com palmas, com júbilo, com dança, com alegria. Hoje me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Quem está comigo em nome de Jesus? Você pode erguer sua mão bem alto e dizer assim: eu profetizo que eu vou chacoalhar essa cidade com a glória de Deus. Eu profetizo que eu vou viver por Ele, porque é Ele e por Ele que eu vou gastar toda a minha vida. Quem está pronto para viver para Jesus, diga amém.